Bom, então vamos lá. Nós vamos trabalhar com uma revisão rápida no dia de hoje, é 6 de novembro de 2018, a turma do 10º AN aqui do Univag, sobre o processo de falência. E aí, dentro do processo de falência, a gente vai abordar alguns aspectos, alguns institutos relacionados ao Instituto da Falência. Instituto esse previsto na Lei 11.101 de 2005, a partir do artigo 75 da lei até o 160. Entre esses artigos aí, a gente vai verificar quem que pode fazer o pedido de falência, os legitimados ativos, quem que pode sofrer um pedido de falência, quais créditos podem se sujeitar ao processo de falência, qual que é o juízo competente em que se processa a falência. Mas antes da gente adentrar nesses aspectos aí, é importante a gente rememorar que o processo de falência é dividido em 4 momentos. Se a gente pudesse sintetizar o processo de falência, a gente dividiria, resumiria ele em 4 atos processuais. O primeiro, compreendendo a arrecadação dos bens. Então, aquele devedor empresário que entra no procedimento de falência, ele terá os seus bens arrecadados. Esses bens serão levantados, esses bens serão avaliados, esses bens serão liquidados e esses bens, uma vez liquidados, terá o seu resultado pago a cada um dos credores. Pois bem, esse é o resumo do processo de falência, compreendendo esses 4 momentos aí. Quem que pode pedir a falência? A pergunta que se extrai nesse momento inicial é essa. E aí a resposta se recai exatamente nos legitimados ativos. Terá legitimidade ativa para poder postular o processo de falência o próprio devedor, naquilo que a doutrina chama de autofalência, os credores em face desse devedor, e aí precisamos saber que esses credores, se for um credor estrangeiro, ele tem que fazer o depósito de caução do valor da causa, diferentemente do credor brasileiro que não precisa desse caução aí. Nós sabemos também que a Fazenda Pública, enquanto credora, e ela é um dos principais credores em processo de falência no Brasil, ela não pode pedir a falência do devedor, portanto ela não poderá figurar como legitimado ativo enquanto credora, diferentemente dos credores trabalhistas, que de uns tempos para cá o STJ admite a sua incursão como legitimado ativo no processo de falência. Então, esses legitimados ativos, que eu já mencionei, o próprio devedor na autofalência. Os credores. É possível também os herdeiros e sucessores de um determinado empresário individual, e aqui esses legitimados extraordinários, eu me refiro a herdeiros e sucessores, só vale representando o empresário individual, falecido, e ele terá um prazo, então, esses legitimados extraordinários, de até 1 ano após o falecimento do empresário individual. Esses 3, e mais, além do próprio devedor, além dos credores e além do empresário individual, no caso dos seus legitimados extraordinários, seus herdeiros inventariantes, serão basicamente os legitimados ativos, além dos sócios em face da sociedade. Fechamos 4 legitimados ativos possíveis de serem figurados como postulantes a um processo de falência, postulantes a um pedido dentro do processo de falência. Pedido esse que deverá ser formulado, para quem está chegando aí agora, como legitimado passivo. Esse legitimado passivo, nós vimos, aí sim, pode ser a IRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, um empresário individual ou uma sociedade empresária. Numa concepção mais genérica da coisa, somente empresário pode ser sujeito passivo no processo de falência. Aquele que não for empresário, seja individual, seja uma sociedade, não pode figurar como tal. E a própria Lei 11.101, ela fez questão de elencar quem não detém essa legitimidade passiva. Não deterá essa legitimidade passiva aqueles que figuram lá no artigo 2º da lei. Então, por exemplo, sociedades simples, instituições financeiras, empresas públicas, sociedade de economia mista, sociedade de consórcio não podem também sofrer um pedido de falência, seguradoras,
sociedades de capitalização, enfim, basicamente são essas entidades previstas no artigo 2º. Os créditos, o artigo 49 da lei vai dizer que poderão se sujeitar ao processo de falência todos aqueles que na data do pedido já estiverem vencidos ou que ainda estiverem por vencer. Chamados créditos vencidos e vincendos podem ser sujeitos ao processo de falência. Portanto, todos os créditos, todas as dívidas que esse sujeito passivo, e a gente já viu quem são, se tiver devendo quaisquer um deles, poderá então ele ser incluído como objeto aí de pedido de falência. Entretanto, a própria lei fez questão de ressaltar que alguns créditos não se sujeitam ao processo de falência. Por exemplo, créditos trabalhistas não entram no processo de falência. Créditos tributários, a mesma coisa. Aqueles que decorrem de um adiantamento do contrato de câmbio também não se sujeitam ao processo de falência. A gente traz 3 exemplos aqui, mas poderia trazer também, por exemplo, o crédito de leasing. Um crédito que, em regra, não se sujeita ao processo de falência. No caso do crédito trabalhista, não estou dizendo que ele não pode ser incluído aí na fase de recebimento. Evidentemente que ele deverá, primeiramente, passar pelo crivo do juízo trabalhista e o juízo trabalhista dizer quanto é o valor que ele tem a receber, para assim ele poder habilitar o seu crédito dentro do processo de falência. Mesma coisa vale para os créditos tributários. Será um juízo da Fazenda Pública que dirá qual que é o valor que determinado credor fazendário tem a receber para que ele possa ser habilitado dentro do processo de falência. Então, só aí que ele poderá habilitar o seu crédito dentro do juízo falimentar. Juízo falimentar esse previsto lá no artigo 3º da lei. Para você poder propor um pedido de falência, esse pedido de falência deverá ser proposto no local onde uma empresa brasileira tiver a sua sede, tiver o seu principal estabelecimento funcionando. Naquela comarca onde esteja situada a sua sede, será o local do juízo competente para processar e julgar o processo de falência. No caso de uma empresa estrangeira, o local onde estiver situada a sua principal filial aqui dentro do Brasil. Então, esses são os aspectos iniciais desse processo que se inicia. Processo esse que é tripartido, dividido em 3 fases. Uma fase chamada pré-falimentar, que inicia-se justamente com esse pedido, formulado por quem detém tal legitimidade ativa, perante o juízo que a gente viu, quem tem competência, do artigo 3º, e esse pedido dá início então à fase pré-falimentar, que terá o cabo, terá o término, justamente com uma primeira decisão do juízo competente. Decisão essa chamada de sentença de decretação da falência. Sentença essa combatida pelo famigerado recurso de agravo de instrumento. Esse recurso agravo de instrumento é o meio judicial cabível para você impugnar uma decisão que concede a decretação da falência de um determinado sujeito passivo, de um determinado legitimado passivo. Essa sentença, ao mesmo tempo que encerra a primeira fase, ela dá início à segunda fase. Fase secundária essa é chamada de falimentar. Então, a fase falimentar se inicia com a sentença que decreta falência e vai se encerrar com uma segunda decisão do juiz, que é a chamada sentença de encerramento da falência. Sentença essa combatida diversamente da primeira decisão por recurso de apelação. Ambos os recursos nos termos do CPC, portanto, prazo de 15 dias. Essa segunda decisão que encerra o processo de falência, ela dará início a uma terceira fase essa que a gente chama de reabilitação do devedor. Pois bem, vamos comentar um pouquinho aí sobre cada uma dessas fases. A primeira fase a gente já viu, basicamente, que ela se inicia com o pedido, por quem detém a legitimidade ativa, e se encerra com a sentença, que decreta essa falência. Mas antes que o juiz decrete a falência, haverá, em homenagem ao princípio do contraditório da ampla defesa,
a possibilidade do réu, o devedor, se manifestar frente a um pedido de falência. Então, diante disso, é preciso a gente saber que há 5 possíveis decisões, 5 possíveis respostas do réu antes dessa decisão, e que o juiz pode decretar ou não a sua falência. Então, ele poderá, como resposta, apresentar uma contestação frente a esse pedido de falência. Essa contestação, assim como as outras 4 respostas, terão um prazo de 10 dias para que seja manifestado pelo devedor. Então, o devedor, frente a um pedido de falência, ele pode apresentar a sua contestação. O juiz julgará, então, quem tem a razão, se é o legitimado ativo que está pedindo a falência ou se é o legitimado passivo que está sofrendo esse pedido de falência e que apresentou seus argumentos numa peça de contestação. Pois bem, a segunda decisão possível, o réu, além de contestar o pedido, ele pode também contestar e depositar o valor da causa que está sendo objeto do pedido de falência. Então, nessa segunda hipótese aí, o juiz também tem 2 decisões possíveis de ser tomadas: ou decreta a falência, atendendo o pleito do autor, ou denega a falência, atendendo os argumentos invocados pelo réu. A terceira resposta do réu possível é apenas depositar o valor objeto do pedido de falência. Então, ele nem contesta e deposita, ele apenas, ratificando que realmente ele é devedor de tal valor, ele deposita esse valor em homenagem aí à celeridade processual, para que o processo seja encerrado de uma forma mais séria. A quarta resposta do réu possível, frente a um pedido de falência, será ele silenciar-se, quedar-se inerte frente a um pedido de falência. Ocasião em que não restará outra possibilidade ao juiz que não a decretação da falência desse devedor, por ter o réu se quedado inerte, consubstanciando em si a chamada revelia. E por fim, ainda dentro desse prazo legal, como quinta decisão possível, ele poderá, no prazo legal, evidentemente, requerer a sua recuperação judicial. Se ele requer a recuperação judicial, dará início então ao processo de recuperação judicial, caso o juiz atenda o seu pedido. E o juiz atenderá esse pedido nos autos, através de um despacho de processamento. Então, essa é a fase inicial, pessoal, a primeira fase do processo de falência, chamada fase pré-falimentar. O credor ele poderá pedir a falência do devedor diante de 3 hipóteses, e somente essas 3 hipóteses de falência no direito brasileiro. Ou ele pedirá a falência do devedor com base na impontualidade injustificada, ou com base na execução frustrada, ou com base na prática por parte do devedor de algum dos atos de falência. A gente precisa saber como configura uma ou outras hipóteses dessas 3 aí que a gente viu. Impontualidade justificada. Perceba o seguinte: é a hipótese em que o devedor emite um título executivo para o credor, e esse credor que está pedindo a sua falência poderá pedir a falência com base nesse título, desde que seja um título executivo. Esse título executivo, nos termos lá do 515 do CPC, do 784 do CPC, seja um título cujo valor seja acima de 40 salários mínimos, e aí o devedor terá então a possibilidade de ter a sua falência pleiteada por parte de um credor, desde que o credor ostente esse título, combinado com o protesto desse título, num protesto especial que a gente chama protesto especial para fins de falência. Um protesto diferente daquele protesto cambial que a gente conhece, que também é feito em cartórios extrajudiciais, inclusive. É possível também a reunião de credores, para que esses credores aí alcancem, se um só não conseguir alcançar o valor que supere 40 salários mínimos, que é uma condito sine qua non, é possível reunir 2 ou mais credores para atingir o montante exigido para configurar a impontualidade justificada. A segunda hipótese de falência é a execução frustrada, a hipótese em que o credor tem um título executivo também,
mas aí, independentemente do valor, podendo ser inclusive abaixo de 40 salários mínimos, em que ele tenta, pelas vias executivas inicialmente, cível, buscar a satisfação do seu crédito. Então ele entra com uma ação de execução na esfera cível. Essa ação de execução, o devedor, que será chamado de executado, ele se omite frente a um pedido de execução, no sentido de nem pagar o valor que está sendo objeto da execução, nem depositar o valor a título lesivo e nem nomear qualquer bem a penhora. Se ele se omite triplamente de tal maneira, no sentido de não depositar, não pagar e não nomear bem a penhora, o exequente, nesse processo de execução, poderá extrair, a pedido dele, por parte do juízo, uma certidão de tríplice omissão. É com esse documento, então, que ele poderá pedir a falência do devedor lá no juízo falimentar, com base na hipótese de execução frustrada. E a terceira hipótese de falência em que o credor pode pedir a falência do devedor é quando o devedor praticar algum dos atos de falência. A exemplo, eu trago aqui a guisa de exemplo, como diria Padre Antônio Vieira, tem exemplos, eles dizem muito, a hipótese, por exemplo, em que o devedor ele fecha o seu estabelecimento sem comunicar aos seus credores. Ou, por exemplo, ele se muda de local sem comunicar aos seus credores também. Configura ato de falência a hipótese que esse devedor contrai empréstimos excessivamente, contrai empréstimos a juros exorbitantes. Enfim, são essas hipóteses, as três que a gente elencou aqui, em que um credor poderá pedir a falência do devedor. Isso ainda na primeira fase, pré-falimentar. A segunda fase inicia com a sentença declaratória de falência. Sentença essa prevista no artigo 99 da lei comenta. E essa sentença, ela trará algumas consequências, ela trará algumas determinações, algumas partes, e eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essa sentença. Essa sentença que decreta a falência, ela, por exemplo, no seu ato de imediato, ela já provoca o fechamento do estabelecimento do devedor falido. Percebam que a falência da empresa é a sua morte. Em face da morte, não há remédio eficaz que possa trazê-la de volta à vida. Apenas proceder nos atos aí de dissolução, os atos póstumos, que a gente chama, que é justamente isso, o fechamento do seu estabelecimento, naquilo que a doutrina chama de lacração do estabelecimento, o afastamento do devedor, empresário, da pessoa física da administração da empresa, que doravante passará a ser chamada de massa falida, perdendo a sua personalidade jurídica, constituindo esse ente despersonalizado, tal como é o espólio, por exemplo. Essa sentença que decreta falência, ela nomeará de imediato um administrador judicial. Esse administrador judicial é quem presidirá essa massa falida, é quem conduzirá o processo de falência até o seu término, que a gente viu vai se encerrar com a segunda sentença do juiz. Esse administrador judicial presidirá a Assembleia Geral de Credores, se for convocada, é quem atenderá às demandas dos credores, é quem prestará contas ao juiz. Enfim, essa sentença também ela traz como consequência a intimação do Ministério Público, como custos iuris, como fiscal do ordenamento jurídico, no sentido de acompanhar, ver se está sendo observado aí o rito processual, o rito constitucional nesse processo de falência, vendo se todas as garantias asseguradas aos credores estão sendo observadas no caso dela. Essa sentença também possivelmente poderá provocar a decretação da prisão preventiva do devedor. Essa prisão preventiva do devedor pode ser decretada desde que em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, para que o juízo falimentar decrete possivelmente a falência de um devedor pessoa física, ele deverá ter possivelmente praticado aí indícios do cometimento de um crime falimentar. O juiz, após a decretação da falência, pode decretar a prisão preventiva da pessoa física e
comandava o destino da empresa, desde que presentes, no caso concreto, indícios de que ele tenha cometido algum dos crimes falimentares previstos na lei em comento entre os artigos 168A e 188, em consonância com os requisitos objetivos lá do artigo 312. Então, para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, para a conveniência dessa instrução criminal, ou mesmo para assegurar a aplicação da lei penal. Pois bem, é possível então a decretação da prisão preventiva provocar essa possibilidade aí dentro da decretação da falência. Essa sentença também ela modificará a junta comercial para averbar o nome empresarial do devedor falido, a expressão entre aspas, falido. A sentença também oficiará as fazendas públicas para que tomem ciência de que um determinado empresário que teve a falência decretada tome ciência de que ele está falido, para que elas tomem as providências cabíveis nesse sentido aí. Enfim, são esses principais aspectos que a sentença que decreta a falência provoca nos termos do artigo 99. O devedor falido, uma vez falido, ele será avocado para dentro do processo e aí o juiz convocará ele para assinar um termo de compromisso, nos termos do artigo 104 da lei. Esse termo de compromisso, ele se compromete a observar exatamente o que o juiz quer, exatamente aquilo que a lei quer. Ele comprometendo-se a ajudar a instruir melhor o seu processo. E aí, por exemplo, ele se compromete nesse termo de compromisso a não se ausentar da comarca sem que antes comunique o juízo. Ele se compromete também nesse termo de comparecimento, esse termo de compromisso, a comparecer periodicamente em juízo para dizer dos seus atos, dizer o que ele está fazendo, onde ele está trabalhando. Nesse momento em que ele vai assinar o termo de compromisso, ele também já é intimado a depositar os seus livros empresariais. Esses livros empresariais, se estiverem na mão dos contadores da empresa, também eles deverão ser intimados para juntar no processo toda a documentação contábil referente aí a esse devedor. Então, esses são os aspectos iniciais da fase falimentar. Mas a gente ainda tem um pouco de chão aí pela frente dentro do processo de falência. Esse processo de falência, no momento em que o devedor se comprometeu a praticar esses atos, ele vai entrar na fase de arrecadação dos bens. Uma vez que a junta comercial foi notificada, uma vez que as fazendas públicas foram notificadas, o Ministério Público, foi publicado com a decretação da falência também um edital para que os credores tomem ciência de que um determinado devedor entrou em falência e que possivelmente eles possam se habilitar dentro do processo como credor. Depois de todo esse momento aí chegará a fase que será, por parte do administrador judicial, arrecadado tais bens. Uma espécie de inventário que consiste justamente em catalogar quais são os bens que o devedor empresário tinha em seu nome, para que esses bens componham o ativo, a massa falida objetiva, que fará frente a possíveis passivos que essa empresa tiver. Esses bens serão arrecadados através de um procedimento capitaneado pelo administrador judicial, onde ele se deslocará em diligência e fará esse levantamento em loco ou não dos bens, medirá os bens, tirará fotos e também avaliará esses bens, para que o juiz, para que o administrador judicial tenha uma noção exata do montante do patrimônio que será utilizado para liquidar e para pagar os credores. Então, essa primeira fase de arrecadação dos bens, na sequência a gente vai para a fase de liquidação desses bens. E essa liquidação dos bens, vai dizer o artigo 142 da Lei 11.101, ela pode se dar de três maneiras diferentes. Ou pode se dar através de leilões orais, ou pode se dar em propósito fechado, ou através de pregão. Esses bens que foram arrecadados serão liquidados somente dessas três maneiras aí. Ou em leilões,
em propósito fechado ou mesmo em pregão. É curioso a gente dizer um pouco do leilão, que esse leilão observa o rito do CPC, lá no artigo 879 ao 903. O CPC aqui se aplica subsidiariamente à Lei 11.101 de 2005. Então, esse leilão deverá ser precedido por um edital. Esse edital aí dará publicidade de que vai haver uma liquidação de bens de uma determinada empresa na espécie de leilão e que os interessados poderão comparecer no dia, horário e local previamente designado nesse edital. Esse edital também dirá qual que é a espécie de liquidação que deverá ser observada, se é um leilão, se é um pregão ou se é uma proposta fechada. E no dia, horário e local marcado, os interessados serão conduzidos por um leiloeiro que levará para a arrematação ou não esses bens do devedor empresário. Então, isso daí seria um leilão como a gente conhece. O segundo instituto possível de liquidação é a proposta fechada. A proposta fechada é meio que equiparado lá dentro do processo de licitação ao convite, à tomada de preços, em que os interessados deverão manifestar-se na arrematação de um determinado bem em liquidação através de propósito fechado, dentro do envelope sigiloso, em que o juiz, no dia e horário marcado no próprio edital, abrirá esses envelopes e aquele que tiver oferecido o maior lance arrematará o bem. Parecido com o leilão, entretanto observando aí a sigilosidade. Por fim, a terceira espécie de liquidação desse bem poderá ser feita por pregão. O pregão é conhecido como procedimento híbrido, porque ele é uma mescla tanto do leilão quanto das propostas fechadas. Então, consiste na seguinte maneira: primeiramente, os interessados deverão enviar suas propostas através de um envelope lacrado. O juiz, no dia, horário e local previamente designado edital, abrirá cada um desses envelopes, e aí todos os interessados que manifestaram esse interesse, ele apurará quem ofereceu o maior lance. O maior lance dessas propostas fechadas servirá como parâmetro para que as propostas que alcançarem pelo menos 90% desse valor máximo serão alçadas à fase seguinte, ainda dentro do pregão, mas a fase de partida aí, sobretudo na segunda fase, chamada de leilão. Então, só irá para o leilão aquelas propostas que tiverem alcançado pelo menos 90% do valor máximo utilizado como padrão. Então, percebe que ele é um misto, é uma mescla do primeiro exemplo que a gente deu de liquidação e do segundo exemplo também. Esses bens, uma vez liquidados, o seu resultado, a pecúnia, deverá ser distribuída entre os credores. E essa distribuição entre os credores se faz observando aqueles três grandes grupos preferenciais que devem receber o pagamento dos seus créditos. Os credores, eles são elencados em três grandes grupos. Dentro desses três grandes grupos existem classes de credores. Esses três grandes grupos aí, inicialmente serão compostos por os créditos prioritários, previsto no artigo 85, 86, 150 e 151 da Lei 11.101. Então, o primeiro dentro dos créditos prioritários a receber o resultado da venda de bens, leilão e propósito fechado em pregão serão os credores trabalhistas cujo crédito alcança até 5 salários mínimos. Em decorrência de serviços prestados à empresa, 90 dias, ou seja, nos 3 meses que antecederam o pedido de falência. E eles devem ser pagos de imediato, com prazo de até 30 dias. Então, esses são, na verdade, aí, os credores que estão dentro da primeira classe de credores, dentro desse primeiro grande grupo de credores. Ainda dentro do grande grupo de credores inicial, a gente tem os chamados créditos decorrentes de restituição. E aí quem vai prever
as hipóteses de restituição é o artigo 85 e o artigo 86 da lei. Terá direito a pedir a restituição de um bem de sua propriedade que tiver na posse do devedor na decretação da falência, um determinado proprietário que se encontra na situação. Então, se na data da decretação da falência, a gente já viu a sentença do artigo 99, provoca a lacração do estabelecimento e a cerração de tudo que nele está contido, todos os bens que estão dentro do estabelecimento, há uma possibilidade de restituir esse bem por meio de um pedido formulado ao juiz. E aí, observando o artigo 85, o proprietário de um bem, em posse de um devedor na data da decretação da falência, que ficará lacrado dentro do estabelecimento, ele pode pedir essa restituição desse bem. A outra hipótese é um fornecedor de mercadorias, os termos do artigo 85, parágrafo único, de mercadorias vendidas a crédito, a prazo ao devedor, nos 15 dias que antecederam aí o seu pedido de falência. Nesse momento, de 15 dias anteriores a esse processo de falência que vai ser instaurado, se ele forneceu mercadorias e não recebeu o valor da venda dessas mercadorias, ele pode pedir a restituição das mercadorias novamente para o seu acervo patrimonial. Não tendo mais o devedor de tais mercadorias, deverá restituir a importância correspondente em dinheiro. Então é nesse ponto que entra a segunda classe de credor. Ele recebe o dinheiro do devedor nesse primeiro grupo de créditos prioritários, antes de outros credores que a gente vai ver mais à frente. Pois bem, chegamos ao terceiro, dentro ainda do primeiro grande grupo, ao terceiro tipo de classe de credor, que é justamente os chamados adiantamento em contrato de câmbio. Esse adiantamento em contrato de câmbio deverá ser pago de início também no processo. Pulamos para o segundo grande grupo de credores aí, que são os chamados credores extraconcursais, que são aqueles credores que têm um crédito oriundo de um momento posterior à decretação da falência. Os créditos extraconcursais surgem após a decretação da falência. Então, trago como exemplo para vocês aqui os credores trabalhistas que porventura prestarem serviços ao devedor no momento posterior à sua decretação da falência. Ele poderá figurar como um credor extraconcursal, se assim for. Será equiparado a ele os créditos, os credores de créditos decorrentes de honorários advocatícios por serviços de advocacia prestada após a decretação da falência. Também serão eles considerados como credores extraconcursais. Além de custos